Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso podcast, também videocast Pretoteca. Para quem não me conhece, quem está chegando agora, eu me chamo Cíntia Martins, estou aqui à frente desse projeto tão bacana há bastante tempo, encabeçado pela Rádio Band News FM, mas que está pipocando aí em várias áreas do jornalismo da Band. É sempre um prazer e um desafio a gente estar aqui trazendo essas conversas, né, com esse recorte, com a questão racial. Claro que nem sempre a gente trata das questões dolorosas, mas a gente fala muito de coisas alegres também, né, homenageando as pessoas importantes desse nosso caminho, dessa nossa trajetória. E mais um dia estamos aqui trazendo discussões legais para você. Bom, vocês lembram que no mês de maio a gente fez um programa especial sobre o Dia das Mães. Fizemos uma entrevista com as nossas mães, né? Eu entrevistei a Dona Ângela, a Luana entrevistou a mãe dela. Foi uma conversa bem bacana, falando de maternidade, nessa questão da negritude, né? Os desafios que as nossas mães passaram e passam e o orgulho que elas têm, né, de ver as filhas crescidas hoje encaminhadas. E, bom, também se aproximando do Dia dos Pais, é no próximo domingo, dia 13 de agosto, né? A gente está botando esse episódio no ar nessa sexta-feira, dia 11. Então, é um tema que nós queríamos já tocar há muito tempo, né? A gente vem falando tanto de masculinidade, de sensibilidade masculina, da questão da paternidade. A gente sabe que é um ponto bastante delicado no Brasil. Vou trazer uns números para vocês aqui agora, porque o Brasil, a gente tem os dados sobre paternidade, ou melhor, sobre não paternidade, que são bem sérios, né? Um retrato bem triste de um país onde muitas vezes ser pai não é a regra, infelizmente, né? Dados do Registro Civil do Portal da Transparência mostram que dos mais de 1.587.108 nascimentos de janeiro desse ano de 2023 a agosto desse ano, agora no meio do ano já, né? 108.889 crianças foram registradas sem o nome do pai, ou seja, são mais de 100 mil pais ausentes e a gente está bem longe ainda do fim do ano. Longe não, né? Mas ainda falta bastante para o ano acabar, então esse número tende a crescer. É um número alto, uma vez que a gente está ainda nessa época do ano. Então, a gente tem cerca de 5,5 milhões de brasileiros que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E a gente acaba naturalizando isso. Até quando você vai preencher um cadastro do governo, você pede o nome da mãe. O nome do pai não é exigido. Então, a gente vê que a mulher está sempre à frente de segurar a onda, de segurar a barra. Mas é claro que a gente não está aqui para falar só de números negativos. Eles são uma introdução aqui dessa nossa conversa para mostrar o cenário da paternidade ou da não paternidade, mas também a gente está aqui para andar para frente, né? Mostrar o presente, mostrar o futuro, mostrar os pais presentes, e é com um deles que a gente está aqui hoje. Rafael Santos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Rafa, um prazer ter você aqui. Rafa tem 35 anos, ele é consultor de moda, empresário, também está aí de influencer, vamos chamar assim, Exatamente. né? Ele é um dos administradores da página Sanco Family, ele junto com a Mari, né? Posso chamar assim? Isso, Ai, que é Mari, Mari. chique, né? Com 2 S, todo chique. E eles têm 3 filhas, né? Que é a Ana, a Amara e a Areta. Eu não falei na ordem que elas nasceram, mas a Ana está com 9. Isso. A Amara com... Fala Amara você que é o com pai, sabe mais que eu. Amara com 3 e Areta com 5. Bacana. E é uma responsabilidade, né, a gente trazer essa discussão aqui hoje. Então, é um prazer receber você. Fico muito feliz de você ter topado falar com a gente sobre esse assunto. Não, é muito importante e nós agradecemos, né, enquanto família, porque geralmente quando se chamam homens pretos para falar sobre paternidade, esses homens também estão em sua maioria estão num recorte de ideal de ego que não representa a nós enquanto povo. Então, trazer um homem, pai, preto, com pensamento preto, para falar sobre paternidade, denota que vocês estão realmente comprometidos em levar informação para o nosso povo, de outras paternidades, né? Não dessa paternidade hegemônica. Exatamente. A gente precisa dar um olhar para tantos outros tipos de paternidade que existem. E a paternidade negra, né? A gente tem mais pretos no país, então a gente precisa falar sobre isso. E, como eu disse, eu não quero trazer aqui só as questões das dores, eu quero saber de coisas engraçadas que você vive com as suas filhas, né? Deve ser difícil criar 3 crianças. Mas, inicialmente, quero começar por esse ponto, porque a gente está falando aqui de muitas referências que a gente não teve, né, de paternidade. Sim. Eu fui criada com meu pai, sempre ali presente, mas, em muitos momentos, um presente de corpo, né? E aí, conversando com a minha avó, entendendo um pouco, você vai crescendo, vai entendendo por que as pessoas são da forma como elas são. Quando você, às vezes, não recebe carinho dentro de um lar, é difícil você passar esse carinho para frente. O meu pai teve tempo de recuperar o tempo perdido, a gente se aproximou muito.
há tempo, né, antes do fim da vida dele. Eu queria que você falasse um pouco sobre as suas referências, né, porque às vezes elas estão ali, mas são difíceis da gente trocar esse afeto, trocar esse abraço, porque o pai, muitas vezes, é visto como uma figura de provedor, né, e não de dar carinho e de dar afeto. Exatamente. No meu caso, foi um pouco diferente, apesar de a minha história ser muito parecida com a regra. Eu tenho um pai biológico que ele não foi um pai presente, e a não presença dele abriu as portas para outras paternidades, para outros homens que me paternaram, principalmente meu tio, Djalma, meu tio da parte materna. Ele assumiu a paternidade sobre mim e minha irmã, então até hoje nós chamamos ele de pai, nós temos esse carinho, esse sentimento. E tantos outros homens pretos que atravessaram a minha trajetória, mas que só hoje eu reconheço. Então, a ausência do meu pai biológico, esse laço consanguíneo, né, não foi uma ausência de referência paterna. Porém, também não quer dizer que foi uma presença de uma referência paterna potente e que não trouxesse as mazelas que nós, homens pretos, carregamos historicamente, né? Eu tenho meu pai Djalma como referência, tantos outros homens da comunidade onde eu cresci, porque na época que eu cresci, na comunidade que eu cresci, o comportamento realmente era comunitário, né? Então ainda era aquela época onde eu saía para a rua, os mais velhos cuidavam de mim, e não só os mais velhos da minha família ou só os vizinhos próximos, mas as pessoas se conheciam, né? Tinha uma outra conexão. E eu digo que minha paternidade é muito embasada, uma parte nesses homens que foram presentes na minha vida, na minha infância, né? No meu desenvolvimento. E agora, né, a partir do momento que eu virei pai, e eu tive que mudar algumas coisas na minha percepção para que eu pudesse ser um homem pai ativo, presente, que eu pudesse exercer paternidade integral, primeiramente sobre a Ana, que é minha filha de um relacionamento anterior, e na sequência sobre a Areta e a Mara. Então, as minhas referências são esses homens da minha comunidade que atravessaram o meu desenvolvimento até a minha vida adulta. E depois que Ana, Areta e Amara nasceram, minhas referências de homem que formam minha masculinidade são os nossos heróis, assim, Malcolm X, Marcus Garvey, Martin Luther King, em algumas coisas também. Então, esses homens, Steve Biko, Lumumba, esses homens vieram com suas histórias, suas biografias vieram formando quem eu sou hoje, né? E muito também da cultura do nosso povo, que nós pesquisamos, somos pesquisadores lá em casa de história africana pré-colonial e das nossas culturas, das culturas do nosso povo. Então, isso forma muito quem eu sou enquanto pai, e isso me referencia. Esse é o meu centro, né? Meu centro são as paternidades pretas e os homens pretos que realmente fizeram diferença para o nosso povo e a cultura do nosso povo. Essas são minhas referências de paternidade, assim. Sim, essa coisa da coletividade, né? Tanto que tem até a ver com o nome, né? Que você usa para as redes da família, né? A Sanko Family. Sim. É legal, que vem assim... Sankofa, né? Desculpa te cortar. Que veio esse nome a partir desse conceito, né? Então, para eu exercer a minha paternidade do jeito que eu exerço hoje, eu realmente tive que voltar para trás, buscar o que é bom da nossa cultura, ressignificar o meu presente, e assim a gente transforma o futuro, né? Porque o futuro é agora para a gente, claro. Né? E você sempre quis ser pai? Sempre foi uma vontade? Ou a Ana, que é a primeira, veio no susto? Como é que foi essa... Eu sempre quis ser pai. Uma das coisas que a ausência paterna fez, a ausência do meu pai biológico fez, foi eu querer romper esse ciclo desde muito novo. Eu não sabia que era um rompimento de ciclo. Porque muitas vezes a gente repete esse comportamento, exatamente. Né? Mas eu queria ser pai e exercer paternidade muito também por conta do meu tio, né, que é minha referência paterna, que é um homem preto, presente. Então,
pela minha ausência do meu pai biológico e pela referência do meu tio, eu sempre quis ter uma família, eu sempre quis ser pai. Porém, uma época da minha vida eu tive depressão, uma depressão profunda, fiquei quase 2 anos em casa, e nessa época eu me afastei de todos os meus desejos para realmente eu tinha um objetivo muito claro de tirar a minha vida, porque eu não entendia o que estava acontecendo ao meu redor, o que acontecia a meu respeito, como a sociedade me via e por que me tratava como me tratava. Então, nessa época, eu comecei a sair muito depois que eu saí dessa depressão profunda. Para sair, eu comecei a ir para balada, sair muito, aceitar aqueles estereótipos que são tão direcionados a pessoas como eu. E foi quando eu conheci a mãe da minha filha. E eu realmente tinha esse objetivo, né, e de acabar com a minha vida. E quando eu soube da chegada da Ana, eu lembrei de um compromisso que eu tinha feito comigo mesmo quando eu tinha 13 anos de idade, que eu entendi o que era a ausência paterna. E eu falei que se um dia eu tivesse uma filha, um filho, eu seria um pai presente. E eu seria um pai integral, saudável, psicológica e fisicamente. E aquilo ali foi a virada de chave para eu sair daquela situação e buscar cura mesmo, porque paternidade preta também é cura. Então, buscar essa cura a partir do entendimento da minha responsabilidade com a chegada da Ana. E foi a partir disso que as coisas começaram a mudar na minha vida, realmente. É emocionante ouvir você falar, porque paternar, maternar é sobre eternar, né? Ou seja, você não morre, você vai continuar. E é muito simbólico nesse momento difícil que você estava passando da sua vida, né? Você ter a sua eternidade através das suas filhas. É muito louco, porque sempre que eu lembro dessa situação, eu lembro do dia que eu recebi a notícia, em momento algum eu fiquei com medo. Aquilo ali foi na hora, e na hora eu sabia que eu já tinha que, sabe, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, eu comecei a avaliar minhas atitudes, comecei a estudar como eu sairia daquele lugar e, tracei uma estratégia e consegui sair. E hoje eu estou aqui por conta disso. Hoje eu estou realmente aqui por conta disso. Né? Bom, a gente está falando, né, trazendo esse desafio de conversar sobre paternidade preta, né, de paternidade preta presente, que é completamente diferente dessa paternidade padrão que a gente conhece, a paternidade branca, como você trouxe aqui no começo da nossa conversa. E a gente não tem como avançar sem analisar essas paternidades sem ter esse recorte de classe, de raça, né? Agora, a gente também está dentro do Pretoteca, que é um produto, né, direcionado a, geralmente, quem busca ouvir a gente são pessoas pretas que têm interesse por essas questões. Claro que também tem outras pessoas que têm esse interesse, mas a gente fala muito sobre os homens que querem desconstruir essa imagem, esse estereótipo do pai que não está presente, né? E trazendo um homem mais sensível, mais afetuoso. Mas eu queria a sua ajuda para a gente tentar levar essa necessidade de ser mais sensível e ser mais afetuoso enquanto homem para a maioria, Rafael, porque a gente está falando de uma bolha, essa é a verdade. Como que você consegue bater nessas outras bolhas e mostrar para esses outros pais, às vezes os mais velhos, os mais cascudos, da importância? Porque a gente não está falando, né, só de estar ali presente de corpo, mas de realmente se dedicar ao crescimento de uma criança. Eu trouxe os números aqui no começo. Os cientistas falam que a falta de uma figura masculina compromete muito do crescimento de uma criança na primeira infância, né, de construção de memória, e a presença de uma figura masculina, né, de um pai, diminui os riscos de criminalidade dessa criança, diminui os riscos de depressão, de muitas questões. Então, como é que a gente faz esse desafio para pais comuns? Eu vou usar essa palavra aqui, que talvez não caiba, mas, enfim, me permitam usá-la. Cíntia, eu acho que é muito importante, quando a gente for falar de paternidades, a gente abarcar a realidade do nosso país a partir dos dados. Como eu falei no começo, né? Quando vocês chamam uma pessoa que tem um pensamento preto, o pensamento preto se forma na realidade da diáspora, do que a diáspora oferece para nós enquanto africanos na diáspora, né? E o Brasil, ele é muito cruel, né? Sempre foi muito cruel conosco. Então, assim, quando a gente joga
essa paternidade modelo, essa paternidade sem fazer esse recorte de raça e principalmente de classe, é muito cruel, porque gera um sentimento de culpabilidade, né? Sim. Então, e a culpabilidade afasta ainda muito mais, né, as pessoas de lidarem com o cerne da questão. Eu sempre falo que paternidades pretas, elas são incomparáveis, porque por conta do fator histórico. Então, assim, quando a gente acessa esse fator histórico que justifica esse modelo de paternidade, a gente começa a se acolher também de consciência. Então, assim, quando eu entendo, enquanto homem preto, que nas culturas africanas de comunidade, que a paternidade não é somente pautada no laço consanguíneo e que se eu sou pai de um e na minha comunidade tem 200 crianças, eu sou pai de 201 crianças, a gente entende que esse movimento de abandono parental, de abandono paterno, é antinatural para nós enquanto povo preto, porque o exercício era de paternar as crianças da comunidade. Então, quando se tem esse atravessamento do período escravocrata e nós fomos trazidos para a diáspora para produzir novos escravizados, né? Novas crianças escravizadas para o comércio escravocrata, e aí nós somos afastados emocionalmente do que para nós era o padrão de paternidade, a gente tem que começar a discutir que realmente existe uma consequência psicológica, assim como várias outras. Isso é uma violência enorme, assim como várias outras que nós vivemos. Então, quando se coloca a paternidade preta no mesmo lugar da paternidade branca, é uma violência, porque é um apagamento histórico, é um apagamento do contexto histórico da nossa estada aqui, né? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a olhar aonde estão os pais pretos. Então, o pai preto é aquele cara que é o motoboy, o pai preto é aquele cara que está dirigindo o caminhão, porque nós, isso são dados, nós estamos ali no extrato mais baixo da sociedade, né? Nós estamos ali nos estratos mais baixos e a partir dali a gente trabalha mais. E quando se coloca essa paternidade de provisão em jogo, logo nós somos atravessados também pelo estereótipo de não conseguir prover essas crianças, a nossa família e etc., né? Então, todos esses fatores são fatores que realmente eles ficam batendo na gente, nos nossos homens, né? E como lutar contra isso, né? A gente primeiro precisa resgatar. A gente precisa resgatar o conceito de paternidade, porque não é só provisão. A paternidade é a presença, a paternidade é a conexão, a paternidade é você trazer aquela sabedoria, aquelas histórias que você aprendeu na sua vida, você aplicar também, você trazer para essa criança, se humanizar, porque isso é muito importante. Eu sempre falo que hoje eu consigo ser um pai presente porque eu reivindico a minha humanidade. E quando eu reivindico a minha humanidade, eu entendo que eu sou passível de erros e falhas, que eu estou aqui para aprender, que eu estou aprendendo, e que esse movimento de paternidade não é um movimento que a gente inicia sabendo, né? Nem Ainda tem manual, mais, né? não tem. E quando se coloca esse negócio, faz isso, faz aquilo, também se desconsidera a personalidade dessa criança. Quando nós entendemos que nossas crianças são ancestrais que retornaram para resolver as coisas aqui, e a gente tem essa percepção, que também faz parte da nossa cultura. Quando a gente tem essa percepção, a gente assume uma responsabilidade pela sequência do nosso povo com aquele ancestral que está mais perto dos nossos ancestrais, né? Um espírito novo que está mais perto dos nossos ancestrais, a gente começa a assumir uma responsabilidade diferente e olhar para a sociedade como ela realmente é e como ela realmente nos trata. E a partir disso, a gente começa a aceitar o nosso contexto. Existem muitas paternidades pretas. Sim. Então, quando eu chego aqui, eu falo de Malcolm X,
existem homens pretos e pais que não conhecem Que Malcolm não X. sabem quem é, exatamente. Entendeu? Marcus Garvey, e são pessoas que fundamentam o meu pensamento. Mas, mesmo assim, esse distanciamento da nossa cultura, esse distanciamento das representações que podem potencializar o nosso povo, eles precisam ser acessibilizados de uma maneira mais simples para que esses homens realmente tenham figuras de representação para além da ausência paterna. E eu acho que é aí que se formam novas paternidades com uma nova consciência. Eu acho que quando a gente discute paternidade preta, a gente tem que entender o contexto histórico, simplificar e apresentar esse contexto histórico para o pai preto, para tirar essa culpabilidade, justificando o porquê, justificando o sentimento e a dificuldade. Não passando pano, não só justificando. Contexto, você né? está entendendo aonde você está inserido. Porque só quando a gente entende aonde a gente está inserido que a gente entende de onde a gente tem que sair. E a partir do momento que a gente começa a considerar vários contextos de paternidades que não tem... Às vezes a gente não recebe um toque no rosto de outro homem. Então, como que um pai, que é um pai de menino, vai proporcionar aquilo para aquela criança, para aquele menino preto, que ele não recebeu? A nossa sensibilidade ela precisa ser resgatada a partir da nossa humanidade. Nós precisamos lutar para sermos humanos, para nós mesmos. Independente da maneira com que a sociedade nos trata, mas nós temos que lutar pela nossa humanidade. Nós somos pessoas capazes de pensar, de sentir, e os nossos pensamentos eles são válidos. Os nossos sentimentos eles são válidos. Então, quando a gente luta por essa reumanização do homem preto, a gente está falando de sentimentos humanos. Então, a sensibilidade, a emotividade, a alegria, porque é muito difícil sentir a alegria sendo um homem preto. Total. Aqui na diáspora. É muito difícil você sorrir. Minhas filhas, até um tempo atrás, elas me perguntavam, elas me questionavam porque eu não comemorava a minha data de aniversário, porque eu não achava graça de certas brincadeiras. E esse movimento delas, me questionando junto com a minha esposa, me fez acessar coisas em mim que romperam isso desde muito cedo. Então, a gente tem que se humanizar, sabe? E eu acho que o primeiro passo para nós, homens pretos, nos humanizarmos é que a gente tem que olhar para o nosso irmão como humano também, né? Então, o que me faz ser um homem sensível hoje são os toques que o meu pai, que é o meu tio, os toques que ele deu no meu rosto, os beijos, ele sempre me beijou no rosto, eu sempre vi ele chorar, eu sempre vi ele perguntando como nós estávamos antes de falar qualquer coisa. E aí, como você está, sabe? Por que você fez isso? Por que você tomou aquela atitude? E por muito tempo eu não reconheci isso como poder, sabe? Porque o homem preto, o homem que chora, o homem que pergunta como o outro está, que se importa, essa fragilidade, sabe? Ela é muito vista como fraqueza, né? Totalmente. Então, quando essa fragilidade, que é tão humana, é vista como fraqueza, a nossa humanidade também está sendo roubada. A gente já tem um problema seríssimo e para vocês, homens, esbarra nessa coisa do machismo, né? Eu me lembro da minha infância, não sei se essa palavra era usada aqui, mas no Rio era... alguém para falar, um outro homem para dizer que outro homem era bonito, você falava fulano é pintoso, não usava o bonito, né? Era proibido de dizer que um outro homem é bonito, então você já esbarra, né? Já tem essas barreiras de não pode ser nem elogiar o outro, né? O outro amigo, assim. Agora, em relação a isso que a gente está falando, não quero aqui passar pano para relações complicadas que alguém pode ter com seus pais, né? Mas para a gente tentar levar essa sensibilidade para os mais velhos, porque já estão aí, a gente vai precisar da geração de vocês, né? Exatamente. E de quem vem depois, que já é mais sensível, que já entendeu que é preciso desendurecer, vamos dizer assim, e tentar ir lá, pedir perdão, ou perdoar, né, esse pai,
que está presente ali nos últimos anos de vida. Gente, eu não estou aqui para relativizar nada, porque cada um sabe a relação que teve. Sim. Né? Mas é importante você tentar construir uma ponte com quem, às vezes, está fechado. Né? Vai depender das gerações mais jovens que têm conseguido abrir essas portas e ter essa discussão, né, Rafa? Irmã, eu sempre falo, né? E a nossa cultura também me ensinou muito isso. As pessoas que estão mais perto, mais próximas dos nossos ancestrais, são os mais jovens, que são as crianças, e os mais velhos. Então, esse rompimento com os nossos pais, né, com as paternidades, faz com que a gente também não acesse uma sabedoria que é muito importante para mim dessa geração, né? Então, quando a gente se afasta, quando a gente não consegue trocar aquela ideia, que é difícil, Sim. é difícil, porque também é muito complicado a gente chegar aqui e falar, ó, vai lá, chega no seu pai, perdoa tudo, mas entenda, sabe? Busque, pesquise, porque é tudo muito, muito explicativo. Eu consigo enxergar o meu pai em todas as histórias que eu ouço de outros pais da geração dele. Você não teve mais contato com ele? Desculpe Com meu se pai essa pergunta te biológico. invade. Não, com meu pai biológico, não. Nunca. Eu tive uma última conversa com ele. E assim, gente, é muito importante também a gente entender qual é o ponto da nossa inteligência emocional para que a gente possa se humanizar. Total. E entender também essas relações. Porque também, senão você se coloca num relacionamento abusivo. Eu consegui resolver as coisas com meu pai, consegui conversar com ele, porém, ele é uma pessoa que não quis sair desse lugar comum, mesmo com informação, mesmo levando a informação até ele. Então, ele é uma pessoa que não quis sair desse lugar. E assim como eu tive conversas com outros homens pretos que se dispuseram a sair desse lugar. Porque esse lugar realmente é um lugar que é feito para que nós, enquanto povo, nos violentemos. A gente fica se violentando, a gente fica se batendo ali, e a gente precisa também saber sair de certas relações. Mas saber sair de certas relações, quando você sabe sair dessa relação, denota que você também sabe construir outras, sabe? Sim. Então, assim, não foi com meu pai, isso é uma história real, não foi. Ele não se abriu para vivenciar uma história diferente, mas todos os outros homens, ou a maioria dos outros homens com quem eu pude conversar no mesmo nível, se abriram. Então, aí eu coloco de novo essa questão da consanguinidade. A gente precisa resgatar nossos homens pretos. A gente precisa resgatar e levar para os mais velhos essa sensibilidade que nós estamos acessando hoje. Muitos vão aceitar, muitos vão querer caminhar, muitos não também, sabe? Porque é isso, quando eu falo, geralmente eu falo que é uma guerra, né? Sim. E nessa guerra, a gente tem que aceitar que nós vencemos e perdemos batalhas. E quando a gente aceita esse fato, a gente não para, sabe? Porque se a gente pegar o nosso hiperfoco e colocar naquela derrota, a gente não alcança avança, a vitória, né? Você não ali. avança. Então, assim, é importante que a gente saiba, porque o acesso às nossas culturas nos traz também uma inteligência emocional, de respeitar o tempo do outro, porque às vezes o outro não quer, é difícil se colocar nesse lugar. É muito difícil, cada um sabe o que viveu, né? É difícil demais romper, irmã. É difícil demais. E é difícil todos os dias. É difícil todos os dias. Eu falo com todo mundo sempre, né? As pessoas me veem ali no dia a dia das minhas filhas, presente, eu estou conectado, a gente conversa, tem conversas íntimas, eu choro, elas choram, a gente chora junto, elas me acolhem, eu acolho elas, mas esse movimento é muito dolorido, dói demais. Porque você tem que lutar contra conceitos que foram introjetados e eles estão ali, eles formaram a sua subjetividade. Você se entende enquanto indivíduo junto com aqueles conceitos que foram introjetados. Então, é uma batalha de dia a dia. E dói muito. E muitas pessoas não vão querer
se expor a sentir essa Tocar dor. nessa ferida, né? Exatamente. Porque a cura muitas vezes também dói. A caminhada em Nossa. direção à cura dói demais. Então, o que é importante é que a gente entenda que a gente precisa resolver coisas com nós mesmos antes de resolver com o outro. Outra coisa que as nossas culturas também falam é que nós temos que estar inteiros para a gente se relacionar com o outro. A gente não procura nada que falta na gente no outro. A gente se completa para somar ao outro, entendeu? E aí, a partir do momento que você soma com o outro, vocês caminham juntos. Então, assim, foi muito dolorido chegar até o momento onde eu me sentisse inteiro e completo comigo mesmo, sabe? Que eu pudesse resgatar a minha identidade enquanto homem preto africano em diáspora, para que eu pudesse ter essa conversa com meu pai biológico e entender também ele não querer enfrentar, encarar essas dores. Vai Porque caber... Desculpe. a gente precisa muito entender esse movimento. Exatamente. Também. Realmente vai caber a você, né, dar continuidade e transformar pais ao seu redor, também a cabeça das suas filhas, para que a gente consiga desconstruir essas relações que a gente sabe que são duras, né? Partindo do princípio de onde nós viemos, de como as nossas relações fomos obrigados, né, a deixar esse afeto, famílias foram separadas. Então, claro que isso vai estar carregado no nosso DNA. Agora, ainda falando sobre isso, deve ser não, né? Somos pessoas pretas aqui, é um desafio enorme a gente lidar com o racismo diariamente, né, na pele, ter que discutir o racismo aqui no meu trabalho, no seu também. E eu andei lendo umas coisas recentes que me chamou muita atenção. Eu estava conversando com as minhas sobrinhas, que têm 13 e 9 anos, tentando explicar um pouco essa questão racial, que elas não leem muito a respeito, mas, assim, desde criança você ouviu que não podia andar de capuz, que tinha que andar com documento, eu também a mesma coisa, cuidado com andar em grupo, as vestimentas e tal. A gente aprendeu sobre racismo sem necessariamente ser um letramento, né, literário, aquela coisa toda, que é o que a gente faz hoje. A gente tem essa leitura, suas filhas têm. Mas aí, nessas leituras que eu andei tendo, falava muito sobre a importância da gente ter cuidado de não contar para uma criança que a história dela vem da escravidão. E você defende esse ponto também. Cara, como é que faz isso? Porque eu não tinha pensado nisso, né? Porque é muito difícil você começar uma vida... Olha só, seus bisavós, tataravós foram acorrentados. Cara, como é que a gente faz isso para mostrar para uma criança que essa história atravessa ela, mas que ela não precisa iniciar a vida sabendo dessas dores? Existiu um ancestral, eu chamo ele de ancestral, chamado Amos Wilson. Ele foi um psicólogo e ele escreveu 2 livros muito importantes, que se chama A Genialidade da Criança Preta e A Psicologia do Desenvolvimento da Criança Preta. Acho que é algo assim, depende das traduções. E esse livro me direcionou muito a respeito da abordagem desses assuntos. A gente precisa entender como a subjetividade da criança ela é formada. Mas a gente precisa entender muito como a subjetividade da criança preta é formada, e principalmente na diáspora. Então, como que a gente vai discutir esse fato que é tão real e que atravessa essa criança desde da concepção até o momento que ela vem ao mundo, porque as taxas de violência obstétrica, nós fomos vítimas de violência obstétrica com a Areta. Então, assim, a criança ela já vem para o mundo tendo que lidar com isso. Então, como que você leva para essa criança assuntos relacionados ao racismo, ou que vão proteger ela, ou que vão fazer com que ela saiba se defender disso que é um fato, né? E a gente fala muito nos nossos conteúdos e na nossa casa, nós falamos muito que não tem como você combater o racismo sem você formar uma identidade na pessoa preta que reconhece de onde ela vem, a grandeza dela ser uma pessoa preta. A história que não nos contam, exatamente, né? E aí vem o acesso à história real do nosso povo. Nós somos muito... O legal é que a gente mostra resultados nas redes, né? Então, a gente sai um pouco desse lugar da teoria.
mas a teoria é importante. Quando a gente leva para as nossas crianças, desde a primeiríssima infância, que é do momento da concepção, gestação, a criança nasceu, quando a gente leva para essa criança o poder da sua verdadeira história, quando a gente atravessa essas crianças com figuras de representação que abarquem a realidade delas, quando a gente conta as histórias antes de dormir, aquela história sobre os reis e rainhas, sobre Cush, a origem da humanidade, Kemet, como veio tão à tona ultimamente. Quando a gente começa a atravessar essa criança por músicas que representam nossas culturas, músicas que engrandecem e fortalecem a percepção do poder do fenótipo daquelas crianças, quando a gente se comunica com aquela criança com carinho, quando a gente olha no olho, quando a mãe está amamentando aquela criança e olha no olho, sorrindo, com um olhar de aprovação, quando o pai toca aquela criança, coloca ali no peito e traz aquela segurança, aquela conexão para aquela criança saber que ela tem um lar, sabe? E que a história dela, independente do que a sociedade tente introjetar na mente dela, ela sabe qual é a história dela. Uma das coisas que a gente faz lá em casa é proteger a subjetividade das nossas crianças até o fim da sua primeira infância e até a vida, né? A primeira infância é o lugar onde a criança mais absorve informações. Sim. A primeiríssima infância, então, ainda mais. Quando a gente entende que o conceito ocidental de infância e até o sinônimo, né, de infância no Ocidente é não falante, muitas pessoas entendem que essa criança não se comunica, mas essa criança está se comunicando a todo momento, recebendo informações a todo momento. Então, quando a gente se preocupa em trazer essas informações, em trazer carinho, em trazer segurança, em trazer esse toque, em trazer uma sonoridade que representa o poder do nosso povo, em contar as histórias do nosso povo, irmã, nós estamos empoderando realmente, para além da estética, Sim. nós estamos empoderando essa criança. Porque quando ela olhar para a cor da pele dela, ela vai entender que ela tem a cor da pele do ser humano original, das primeiras civilizações, das civilizações de maior sucesso do mundo até hoje, sabe? E isso é poderoso, isso é poder, é uma subjetividade formada na verdadeira história do seu povo, que muitas pessoas começam a contar essa história para essas crianças a partir da dor do período escravocrata, da dor do racismo que a gente sofre no nosso cotidiano. Mas é muito importante que a gente forme a subjetividade dessas crianças a partir do poder, da verdadeira história dos lugares da onde elas vêm, real, né? Do povo a quem elas pertencem. São muitas forças contrárias à nossa existência, irmã, na diáspora, e nós estamos aqui. Então, essas crianças elas precisam entender que nessa existência, na chegada delas ao mundo, na existência delas, no dia a dia, elas respirando bem, saudáveis, amando seus cabelos, amando seu nariz, seus traços de africanidade, elas precisam reconhecer poder. E a única forma que essas crianças reconhecem poder a partir dos seus traços é conhecendo a verdadeira história do seu povo, que é uma história de grandeza. Então, assim, a gente não precisa trazer esse assunto do racismo que o mundo oferece para essa criança. Já virá, inevitavelmente. É real, né? mas a gente precisa formar essa subjetividade poderosa da criança preta para que quando vier, essa criança saiba quem ela é. Nosso povo tem um problema muito grande de identidade. Então, quando a gente consegue trazer essa identidade para essa criança já na base educacional, em tudo que vai atravessar ela no processo educacional dela, no processo de desenvolvimento, etc., irmã, não tem como. Os rótulos virão, os estereótipos virão, mas esse ciclo foi rompido, porque elas tiveram acesso na base educacional delas a coisa que nós tivemos acesso com 30 anos de idade. Exatamente. Então, assim, e isso faz com que a gente esteja aqui. O acesso a esse poder, o acesso à verdadeira história faz com que eu seja quem eu sou hoje, com que minha família seja o que é hoje, faz com que você seja o que é hoje, e vai fazer com que nossos cientistas pretos sejam quem são,
Porque as nossas crianças, elas estão crescendo, reconhecendo e sabendo, a partir da sua verdadeira história, aonde foram criadas as verdadeiras tecnologias que a gente consome hoje. Então, quando a gente fala sobre matemática com as nossas crianças, a gente fala de Imhotep. Quando a gente fala de arquitetura, a gente também fala de Imhotep. Então, elas sabem quem são. Quando a gente fala de força, a gente fala de Nzinga, da Rainha Mina. Então, elas sabem quem são. Quando nossas crianças brincam, elas brincam de serem a Rainha Mina. Isso é muito poderoso, irmão. Sabe? As minhas filhas... Hoje, eu tô muito emocional, assim, porque hoje mais um filho meu partiu. Mais um filho meu partiu. E quando eu vejo que as minhas filhas sabem, com 3, com 5 e com 9 anos de idade, o porquê que ele partiu, irmã, isso é poder. Consciência é poder. O que tanto nos roubaram, o que tanto tiraram da gente é poderoso. Então, quando uma criança como a Mara, de 3 anos de idade, é perguntada, por que você é importante? E ela fala, eu sou importante porque eu sou eu. Eu sou importante porque eu sou eu para o meu povo. Ah, irmã, isso é poderoso, isso é lindo. Ai, obrigada por essa emoção que você está trazendo aqui para a gente, porque, como diz aquela música, né, Zé do Caroço, estão nascendo novos líderes. Exatamente. E, felizmente, a partir desse processo que você vem fazendo com as suas filhas e que a gente possa multiplicar esse pensamento para muitos pais, mães e quem estiver ouvindo a gente aqui, porque nosso pensamento é sempre coletivo, né? Eu fico muito emocionada de ver a sua família sendo transformada, de nós sendo transformados, dos próximos que virão, que serão transformados. Vamos lá, deixa eu repegar fôlego aqui, que a gente está quase caminhando para o final, mas eu quero saber da relação de vocês, né? Deve ter muita coisa engraçada, porque, gente, criança, eu vejo os meus sobrinhos, infelizmente, muito pouco, porque cada um mora numa cidade, mas quando eu tô junto, é cada pérola que sai, é cada coisa engraçada. Como que é conviver com 3 crianças? Eu fico achando que eu não vou dar conta, você tem 3. Assim, irmã, viver com 3 crianças vivas, exatamente, ativas, que sabem saudáveis. Quem são, saudáveis. Eu sempre falo pro pessoal, né, que quando a gente ensina essas crianças a lidarem com o poder, os primeiros afetados somos nós que estamos dentro de casa. Sobra para você. Então, assim, gente, é muito louco, porque elas são muito autênticas, e essa autenticidade é muito engraçada, porque é uma coisa que não atravessa muita gente. A gente sempre cheio de cascas, né? Cheios de máscaras pra gente sobreviver. E as meninas terem tanta facilidade de serem quem são, sai um monte de pérola. Mas as últimas, todas, têm sido protagonizadas pela Amara. Não tem como. A Amara, ela é a criança que veio, assim, para virar a nossa casa ao contrário. Assim. É a mais nova, né? Eu falei do meio, mas é a mais nova. É a mais nova. Ela veio para virar nossa casa ao contrário, de cabeça para baixo, assim. A Amara, ela começou a andar com 9 para 10 meses, com 11 para 12 ela tá correndo. Nossa. Então, imagina o que ela faz com 3 anos de idade. Então, uma hora ou outra eu tô cozinhando, a Amara tá em cima do micro-ondas. Ela sobe em cima do micro-ondas, em cima dos armários. Eu já peguei ela tentando subir na geladeira, em cima da geladeira. Gente. Então, é tudo muito rápido, irmã. E ela veio para fazer eu ficar atento. Sim. E essas questões da verbalização, né? Porque elas são muito precoces, né? Sim. Todas elas. Então, a Amara, ela solta umas pérolas que ela escuta, irmã, que, assim... Tipo o quê? É importante que a gente tome cuidado com o que a gente fala, até escondido. Absorve tudo, né? É tudo. Ela, esses tempos, né? Elas ficam um tempo lá na casa da minha mãe, que é a comunidade lá onde eu cresci, e esse movimento é muito importante para que elas entendam da onde eu saí, né? E para que tenham esse contato essa também rede com de a apoio, avó, né? Com os avós. E essa rede salva a gente sempre, né? E ela sempre vem com novidades, com histórias, né? E ela cria muitas histórias, né?
Então, geralmente, quando ela vai contar as histórias pra gente, ela fala que as rainhas africanas são as amigas dela. Então, tipo, então eu tava lá e, sabe, eu tava com a mina e eu era a mina, sabe? Então, tipo, tem muitas histórias que ela conta, assim, que são realmente muito engraçadas. Ela e a Areta. A Ana, ela tá naquela fase. Pô, a Ana tem 9 anos, a Já Ana tá já se tá achando naquela. adolescente? É Ai, meu isso, né? Deus. Mano, eu sempre falo pra todo mundo, se preparem pra pré-adolescência e pra adolescência. Eu brinquei com a minha sobrinha esses dias, ela tá com 13, é a mais velha. Eu falei, Nossa. gente, falam tanto, né, que bebê dá trabalho, mas ninguém preparou a gente para os adolescentes. Eu falei, você tá chatíssima brincando com ela, assim, né? Porque tá uma fase, tudo reclama, o cabelo tá feio. E assim, talvez isso não aconteça com suas filhas, né? Porque depende muito da criação, do Sim, lugar que você escuta, que você cresce. E ela cresce num ambiente evangélico que pode ser um pouco complexo, né? Com a sim, questão do da autoestima. sim. E majoritariamente branco também, no interior do país, é uma outra questão. Mas, assim, essas questões à parte, como eu era chata, eu fico pensando hoje, essa menina tá desse jeito, ninguém preparou a gente para os adolescentes. Mas assim, tem a contrapartida, né? Elas não têm questões com cabelo, Sim. elas não acham que é feio, mas aí vem a outra parte. Porque aí é isso, a Areta, ela vai pra escola e todos os dias ela quer ir com um penteado diferente. E se não for um penteado diferente, Não vai. esquece. Gente, isso aqui dá trabalho. Imagina fazer um penteado diferente todo dia. Os dias. Todos os dias. A Amara, ela é super vaidosa. Ela gosta de moda com 3 anos de idade. Puxou o pai, né? Não, então, eu gosto muito de moda. Não, vocês todos são lindíssimos, estilosérrimos, sempre bem vestidos, incrível. A gente passa isso pra ela. Só que a Amara, ela captou muito rápido. Então, a gente não tá preparado pra acompanhar, né? Então, a Amara, ela fala, eu quero ir com essa roupa. Eu quero ir com esse tênis, com esse vestido, porque ela gosta muito de vestido, ela quase que só tem vestido. Eu quero ir com esse tênis, eu quero com esse vestido e eu quero um penteado assim, eu quero ir de moicano, com o meu cabelo pro alto. Então, assim, vem outra demanda, né? Exatamente. Não vem essa... Empoderou, agora aguenta. Agora aguenta, é isso. Eu falo, nós somos... A Ana, ela raspa as laterais do cabelo e eu que raspo, eu aprendi, né? A fazer um disfarce e tal, e aí eu tenho que, sabe, é aquela chatice, sabe? Toda a paciência. É milimétrico, o que você quer hoje? Eu quero assim, eu quero assado, eu quero um risquinho, que não sei o que tem. E a gente fica olhando e fala, é isso, né? Sim. É isso, elas sabem quem elas sabem que elas são maravilhosas, porém isso também é uma demanda. Total. Enorme. Não, é bonito demais ouvir a sua relação com as suas filhas, né? Aprender com isso. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Por mim, eu ficaria muito tempo aqui. É papo para mesa de bar, né? Para ficar sentado e conversar bastante sobre esse assunto. Hein? Falar de criança, de educação de criança, de criação é complexo. É um desafio interessante. Eu quero te agradecer muito, Rafael Santos. Gente, a gente conversou com o Rafa aqui, que é o pai da Sanco Family. Então, segue eles lá no Instagram, né? Tem outras redes também, né? @SancoFamily. E para você acompanhar o dia a dia deles, esses aprendizados, e é muito legal. E eu quero encerrar aqui com uma coisa que eu ouvi recentemente da minha mãe, que me impactou muito, né? Eu acho que a gente que vem de baixo tem essa conexão muito grande com família, né? Com as mulheres da família, crescendo junto com vó, com a casa cheia, com muita gente. E quando a bisavó dela morreu, a avó de minha mãe, minha bisavó, não cheguei a conhecê-la. Minha mãe tinha uns 10 anos e brincou com a minha avó, falou com ela, nossa, a gente não tem nada para deixar para vocês, não tem herança. E a minha mãe, novinha, com aquela sabedoria, né, de criança, porque criança ensina muito para a gente também, né? Imagino que você deva aprender demais com suas filhas. Mamãe, a melhor herança que eu tenho são vocês. É a fé que a senhora me passa, é o que a senhora me passa. E eu acho que o que as suas filhas vão construir de memória é a maior herança que elas vão ter, isso eu não tenho a menor dúvida, porque as memórias que eu construí com os meus mais velhos é o que é o mais precioso para mim hoje. Eu acho que deve ser para você também, né? Essa preciosidade que elas te ajudam a aprender na vida. Isso é o que me sustenta, irmã. Isso é o que me sustenta. Irmã, eu esqueci de falar uma coisa muito importante para os meus irmãos. E isso é muito importante. Quando a gente fala de paternidade, geralmente a gente centraliza a paternidade ao homem, né? E quando a gente fala desse movimento de resgate, a gente precisa contar com as nossas irmãs, com as nossas mulheres,
com as nossas companheiras, com as nossas avós, com as nossas bisavós. Tias, né? Exatamente, Primas. a gente precisa entender, nós, enquanto homens pretos, o poder matriarcal que tem nas nossas mulheres pretas. E a gente precisa contar com esse poder matriarcal, porque é isso que realmente vai fazer com que o nosso povo seja emancipado. Então, que os meus irmãos, por favor, ouçam suas mulheres, ouçam suas companheiras, as mulheres das suas vidas, porque isso é o que me fez me entender como humano. Mariana, minha esposa, ela me olhou como humano e ela me fez lutar pela minha humanidade. Então, se hoje eu sou o que eu sou, se eu estou aqui trocando essa ideia, é porque eu acreditei na humanidade que uma mulher preta me ofereceu. E eu tomei como minha, e a partir disso eu segui na minha caminhada. Então, ouçam as mulheres pretas, porque elas realmente têm a fagulha do sucesso. É lindo demais ver pretos e pretas se amando e construindo isso, um afeto tão gigantesco. Para a gente encerrar, o que você quer do Dia dos Pais? Afinal, será que você ganha 3 ou 4 presentes? Porque são 4 mulheres em casa? Vai que... Assim, irmã, eu sempre Não falo... digo só de coisas materiais, não, né? Que Não, você é isso. almeja. Eu sempre falo, o que eu quero de Dia dos Pais é continuar estando. É poder falar para os meus irmãos, poder falar para as minhas irmãs e, principalmente, continuar na vida das minhas filhas. Eu acho que, depois de tanta força contrária, como eu já falei, a nossa paternidade, eu acho que o maior presente de um pai preto é poder estar presente na vida dos seus filhos. Então, esse é o presente que eu peço em todas as datas comemorativas. Nossa, obrigada. Que assim seja, isso. né? Amém. Então, para o seu desejo do Dia dos Pais, para você e para todos os pais que estão acompanhando a gente, para os pais que virão, que a gente tenha conseguido furar nessa essa dureza, né, de alguns corações para a gente, né, conseguir levar mais afeto e melhorar um pouco mais o nosso mundo preto, que é cheio de amor e é cheio de afeto, sim. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, Rafael. Um beijo, viu? Isso, irmão. Até breve. Até breve. Até breve, pessoal. Feliz Dia dos Pais para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.